Marcelo Rocha Monteiro, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite de participar aqui conosco do programa Questão Política. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e para a gente poder trocar uma ideia aí sobre tantas questões importantes do momento que nós estamos vivendo. Bom, Marcelo, você é muito requisitado para falar de segurança pública e, além de membro do Ministério Público, ser procurador de justiça, é hoje presidente interino do Conselho de Segurança do Rio de Janeiro, né? Qual é a sua visão sobre esse panorama aí que estamos enfrentando hoje em dia? Olha, a situação da segurança pública no Brasil, ela atingiu um nível de tamanho, não é? Que passou a ser uma prioridade na vida da população como um todo. Quando eu comecei no Ministério Público, né, há mais tempo do que eu gosto de admitir, eu me lembro que nas cidades do interior, né, essa era uma questão que não era algo que você não tinha muita preocupação com isso. Era uma coisa mais concentrada na minha cidade, principalmente. Durante muito tempo o Rio de Janeiro foi sinônimo de criminalidade, né? O Nordeste, por exemplo. O Nordeste não era uma região tão preocupada assim com essa questão. E à medida que o tempo foi passando, isso foi escalando de uma maneira, né? O nosso número de homicídios por ano, né? Nós chegamos a atingir 60 mil, estivemos em torno dos 50 mil durante mais de 10, 15 anos. Né? Uma situação absurda, a situação dos roubos, né? O número de roubos por ano no Brasil, embora a gente não tenha um número correto, né? A gente estima que seja alguma coisa na casa dos 3 milhões, né? É um roubo a cada, nem sei, 3 minutos, eu acho uma situação absurda que a gente incorpora, né, ao nosso comportamento diário. Eu digo que o brasileiro hoje pisa na rua, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o assalto, né, para usar a linguagem do leigo. É o assalto, ele olha, ih, peraí, vem alguém aí, o que é aquela moto ali que está chegando e tal. Então isso é uma preocupação que não existe em muitos outros países. Claro que existe roubo em todos os países, né? Mas não existe essa situação de que ter sido roubado é a regra, né? Não ter sido roubado é a exceção. Eu acho que isso aí é uma combinação de uma visão equivocada da criminalidade, que se reflete numa legislação equivocada. A visão equivocada é achar que o criminoso não é, em última análise, o responsável pelas suas escolhas, né? Ele é uma vítima da sociedade, para usar um chavão aí que já ninguém aguenta mais, né? E que, portanto, ele deve ser tratado com leniência pela lei, né? Ele deve ser tratado de uma forma mais branda, né? Nós vimos isso muito a partir de 1984, com a reforma do Código Penal, né, da nova parte geral, e com a lei de execução penal. A lei de execução penal, para mim, é um símbolo da visão equivocada que o Brasil tem sobre crime, né? Progressão de regime, 1/6 no regime fechado, passa para o regime semiaberto, mais 1/6 para o regime... Por que isso, né? Qual é o sentido disso, né? Ressocialização, né? Mas a função primordial da pena não é, a meu ver, de ressocialização, é de segregação do criminoso, né? Para que nós sejamos protegidos da ação dele. Você tem que primeiro pensar na sociedade, depois pensar no criminoso. Você pode dar oportunidade, deve dar oportunidade a ele de se ressocializar, mas essa é uma decisão dele, em última análise, né? Então, todas essas ideias equivocadas contribuíram para uma escalada que só começou mais ou menos a se reverter em 2018, 2019. 2018 foi o ano da intervenção aqui na Segurança Pública do Rio de Janeiro, né? E a partir de 2019 nós tivemos nacionalmente uma redução dos índices, né? Mas ainda os índices ainda são muito altos, né? Você acha que tem uma cultura, então, né, de certa forma, extremamente garantista, né, para quem pratica crimes no Brasil, a partir, sobretudo, da Constituição de 88? Eu acho que sim. Eu acho que... Eu não sei dizer se seria a partir de 88. Eu acho que antes mesmo da Constituição, a gente já verificava esse fenômeno, por isso eu citei esses, que para mim são dois marcos, né?
no sentido negativo da palavra, né? A reforma penal de 84, né? Isso, né? A lei de execução penal e a 7.209 e 7.210, né? O novo Código Penal Mas, então, eu lembro, por um negócio que sempre me assombrou, né? Para não falar só da lei de execução penal, para falar do Código Penal também, admitir crime continuado, continuidade delitiva em homicídio, por exemplo. Que sentido faz isso, né? O sujeito mata 30 pessoas em circunstâncias semelhantes de tempo, local, modo de execução, aí a lei diz que ele vai receber a pena de um crime só, aumentada no máximo até o triplo, né? Então ele matou 30, né? Mas vai ser apenado como se tivesse matado 3. Mas o que explica esse tipo de coisa, né? Então eu acho... Agora, tem também essa questão... Veja, entenda bem, eu sou professor de Direito Processual Penal, né, na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, há muito tempo, e não sou mais professor de Direito Penal, cheguei a dar aula de Direito Penal há algum tempo, lá atrás, muito tempo que eu estou focado no Direito Processual. Em termos de Direito Processual, eu sou a favor de um processo penal que dê garantias efetivas, que dê ampla defesa, contraditório, a garantia do juiz neutro, né, que muitas vezes a gente não tem no Brasil. Nós estamos assistindo aí umas situações muito esquisitas da parte do Supremo, né? O judiciário não pode exercer função persecutória, seja investigação, seja acusação. Agora, eu acho que se o sujeito já foi processado, foi julgado, com direito à defesa, foi condenado, a pena tem que ser efetiva, a punição tem que ser efetiva. Tá? É isso que eu acho que falta no Brasil, punição efetiva. Uma coisa que a gente vê muito, né, quando se vai falar em direito penal, em pena, em combate à criminalidade, é o seguinte, né, você falou aí de números realmente assustadores, né, números de uma criminalidade que realmente é uma das maiores do mundo em termos estatísticos e proporcionais. Sem contar ainda a chamada cifra oculta, né? Aqueles crimes que acontecem que não são apurados, ou aquelas pessoas que são condenadas e ficam foragidas. Ainda assim, há uma corrente que entende que o Brasil é um dos países que mais encarceram no mundo, que mais tem uma população carcerária, uma das maiores populações carcerárias do mundo. Isso não é uma contradição, né, que a gente vê aí nas discussões sobre direito penal no Brasil? Sem dúvida, né? Essa é uma visão falaciosa, equivocada. Nós temos uma população carcerária elevada, né? Um número expressivo. Por quê? Porque nós somos uma das maiores populações, um dos países mais populosos do mundo. Acho que somos o 8º país mais populoso do mundo e somos aquele que tem os maiores índices de criminalidade, né? Se você comparar os países mais populosos do mundo, provavelmente nenhum tem os índices de criminalidade do Brasil. Se pegar a Índia, por exemplo, né? A Índia está com 1 bilhão e alguma coisa, né, de habitantes, já passou do 1 bilhão. Né? A Índia Brasil tem patinado aí nessa faixa dos 30 homicídios por 100 mil habitantes por ano. A Índia tem 3 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Então, então você tem que levar em conta, primeiro, o tamanho da população, né? E os índices de criminalidade. Não adianta dizer, por exemplo, que a população carcerária brasileira é maior do que a de Portugal, porque isso não quer dizer absolutamente nada, né? Portugal tem menos de 11 milhões de habitantes. Né? Então você tem que levar em conta o tamanho da população, né? E você tem que levar em conta os índices de criminalidade. Né? Veja, os Estados Unidos tem uns 320, sei lá, por aí, 320 milhões de habitantes. Tá? Deixa eu ver, nós estamos com... Ele tem 1/6, proporcionalmente, da taxa de homicídios brasileira. 5 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Tá? Então, em termos de homicídio, não vou nem falar em roubo, que aí é covardia, né? Mas em termos de homicídio, a nossa criminalidade é 6 vezes maior que a dele. No entanto, a população carcerária americana é maior do que a brasileira. Tá?
mesmo os nossos índices de criminalidade sendo muito maiores do que os deles. Então, em resumo, o que isso significa? Comparativamente aos índices de criminalidade que nós temos, a nossa população carcerária não é muito grande. Ela é grande em termos absolutos, né? O Rio de Janeiro, só para dar um exemplo, 2015 e 2016, nesses 2 anos, nesse biênio, no estado, não na cidade só, mas no estado do Rio de Janeiro como um todo, nós tivemos mais ou menos 360 mil registros de ocorrência de roubo, tá? Roubo simples e roubo à mão armada. A maioria é roubo à mão armada, muito mais do que roubo simples. Tá? Esses 360 mil registros de ocorrência levaram ao oferecimento, à instalação de inquérito, obviamente, e ao oferecimento de 6 mil, mais ou menos, 6 mil denúncias, um pouquinho mais de 6 mil denúncias. Ou seja, um número irrisório, né? Irrisório, dá menos de 2%. E isso dos registros de ocorrência, porque você acabou de mencionar a questão da subnotificação, que do roubo é muito grande. Todos nós provavelmente já conhecemos alguém que foi vítima de um roubo de celular. Carro não, porque carro em geral tem seguro, né? A gente vai registrar a ocorrência. Mas um celular, ou uma carteira, ou uma bolsa, nem vai à delegacia. Um relógio, né? Nem vai à delegacia de polícia registrar a ocorrência. Então, como é que você pode dizer que um país, né, que prende alguma coisa em torno de 2% dos criminosos que praticam roubos, né, tem um problema de encarceramento excessivo? Né? Ao contrário, o problema do Brasil não é prender demais, é prender muito menos do que devia. O que é um problema efetivo é a superlotação carcerária. Né? Essa diferença é que a gente precisa tomar cuidado, né, para levar em conta. Né? Quer dizer, tem vaga de menos. Está faltando estabelecimento. Né? Exatamente, está faltando. E aí, esses setores que reclamam, que dizem que tem que desencarcerar porque o Brasil prende demais, etc., etc., quando você vai propor a construção de novas unidades prisionais, o oferecimento de novas vagas, eles são os primeiros a se manifestar contrariamente. Né? Quem quiser procurar aí na internet, tem uma tal de Frente Nacional pelo Desencarceramento, cujo lema é nenhum real na construção de novas vagas no sistema carcerário. Nenhum real na construção de novas vagas no sistema socioeducativo, né? Que é como se chama, né? Como dos menores infratores. Né? Então, estão sempre questionando a superlotação, que é um problema real. Superlotação é um problema real. Mas a solução não é prender menos, né? A solução é oferecer mais vagas. E a questão dos chamados institutos despenalizadores, ou seja, muitos dos crimes hoje estão lá no Código Penal, mas com uma abertura para transação penal, para até agora, recentemente, o acordo de não persecução penal. Isso acaba fazendo com que muitos dos crimes nem cheguem a ser sentenciados também, e obviamente as pessoas não vão parar na cadeia mais por causa disso, né? Então, esse desencarceramento também chegou a acontecer efetivamente de 88 para cá, né? Com certeza, com absoluta certeza. Esse foi levado adiante, né? E aí tem 2 coisas interessantes que eu queria destacar. Tem um texto do meu colega de Ministério Público do Rio Grande do Sul e meu amigo querido, que é o Bruno Carpes, né? Que é um sujeito que pesquisa com muita profundidade essa questão da execução penal, do sistema carcerário brasileiro, né? Ele tem essa obra chamada O Mito do Encarceramento em Massa, né? Um artigo chamado A Prisão da Verdade, e ele cita um estudo feito por um advogado do Rio Grande do Sul, posso estar enganado aí, mas é do sul do país, em que ele se deu ao trabalho, esse advogado, de analisar todos os tipos penais presentes na legislação brasileira, não só no Código Penal, mas também na legislação penal extravagante, e aí chegou à conclusão de que e aí nós estamos falando de 1.500, uma coisa assim, né? 1.500 tipos penais diferentes, e entre esses institutos despenalizadores que você mencionou, né? Entre transação penal, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo,
regime inicial aberto, prisão domiciliar, chegou à conclusão que a lei brasileira só exige do juiz uma condenação a regime, a pena de prisão em regime inicialmente fechado, que é o que eu particularmente chamo de prisão de verdade, né? Para mim, prisão de verdade é só um regime fechado. Né? Em 28 crimes, 28, uma coisa assim, nós estamos falando de um percentual de um dígito. Né? De um dígito. Então, como você falou, ao longo desses anos, né, a legislação se encarregou de fazer esse desencarceramento. Né? Entendendo? Essas histórias que a gente ouve, as prisões brasileiras estão cheias de ladrões de galinhas, não é coisa nenhuma, né? Esse ladrão de galinha eu estou para encontrar até hoje, né? Nos meus 30 e poucos anos de Ministério Público, né? Não tem isso, né? Então, o que você tem é uma legislação que tomou o caminho inverso, né, daquele adotado pelos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, porque esses institutos despenalizadores eles são muito ali na década de 90 no Brasil, né? Lei 9.099, de 95, com a transação penal, com a suspensão condicional do processo, no artigo 89. E nessa mesma década, né, a partir da cidade de Nova York, os Estados Unidos estavam iniciando um caminho diametralmente oposto, né, entendendo que não deve haver tolerância com as infrações menos graves, né, com as pequenas infrações, porque é a partir delas que o sujeito começa a escalar, começa a evoluir. Né, ele começa jogando jogando a pedra na janela, né, quebrando a janela, e daí ele passa para o furto, e do furto ele passa para o roubo, e o roubo talvez um dia se transforme em um latrocínio, e vai por aí afora. Né? Marcelo, você faz parte aí do Conselho de Segurança Pública, né, do Rio de Janeiro, e tem toda essa vasta experiência aí, atuando como promotor criminal, procurador de justiça na área criminal, num lugar que realmente se apresenta, né, com uma realidade muito preocupante, que é a das facções criminosas que dominam, sobretudo, o tráfico de drogas. Tem o jogo do bicho também, mas que tem aquele domínio territorial, né, e que acaba afetando diretamente a vida das populações mais pobres, é o tráfico de drogas. Né? Como é que está essa realidade hoje no Rio de Janeiro, Marcelo? Olha, os números são da Secretaria de Polícia Civil, da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, o delegado, na época, responsável era o delegado Felipe Cury, né, que fez um trabalho muito, muito bom. Né? E aí, o panorama é o seguinte, são 1.413 comunidades no estado. Né? O Rio, basicamente, é o seguinte, é a capital região metropolitana. Tá? Você está falando aí de 70%, quase 80% da população. Nós não temos esse interior pujante, com cidades... Não é como Minas Gerais, não é como São Paulo. Né? Aqui a grande concentração é na região metropolitana da capital. E aí também a concentração da criminalidade, em especial do crime organizado. Então, nós temos 1.413 comunidades dominadas pelo crime organizado, mais ou menos na seguinte proporção: 80% tráfico, dividido em 3 facções, e 20%, mais ou menos, um pouquinho menos, 20% mais ou menos, milícia, tá? Que é também um grande fator aqui nessa questão das organizações criminosas. Tá? E que em alguns lugares estão se aliando, traficantes e milícias. Não é? Então, nós não estamos falando de centenas de pessoas, de milhares, nós estamos falando de mais de 1 milhão de cariocas e fluminenses que vivem subjugados pelo crime organizado nos locais onde eles vivem. Né? E que, desde 2020, essa situação se tornou ainda mais aflitiva, porque, por uma decisão, a meu ver, absolutamente inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, na DPF 635, a chamada DPF das favelas, a polícia do Rio de Janeiro está proibida de operar com regularidade
nesses locais. Né? As operações policiais estão proibidas, salvo, disse lá o Supremo, em situações excepcionais, seja lá o que for, né? Que isso significa, ninguém sabe o que é isso. Né? A decisão dura, com termos assim muito impressionantes. Há um momento em que o ministro Fachin diz que o policial que desrespeitar essa decisão estará sujeito à responsabilidade civil, administrativa e penal. Né? O policial que ousar combater o crime está sendo ameaçado pelo Supremo de ser responsabilizado penalmente. Eu conheci a responsabilização penal do policial que não quer combater o crime. Isso eu sempre conheci. Agora, a responsabilização penal do policial que quer cumprir o seu dever, eu acredito que não haja precedente no mundo. Né? Isso certamente provoca um desestímulo, uma perplexidade nessas forças de segurança pública. O que você sentiu a partir dessa decisão até hoje em dia, por exemplo? Assim, porque nesse meio tempo aí também ocorreram algumas ações muito letais da polícia em comunidades. Salvo engano, no Jacarezinho, teve uma outra recentemente aí também, com muitos mortos, e aí fica essa situação, de um lado, né, gente que defende realmente um controle da ação policial nessas comunidades, e de outro, a polícia dizendo que essa alta letalidade é porque o fogo que veio do lado de lá eles têm um poderio, né, de armamento que a polícia precisa responder, né? Exatamente. Veja, essa que você citou. Né? Como é que começou? Essa operação do Jacarezinho teve mais de 27 mortos, né? E qual foi a primeira pessoa a morrer? Foi um policial civil, Davi, o prenome dele, se não me falha a memória, né? Não estou lembrando aqui o nome completo. Ele foi executado com um tiro na cabeça, e esse tiro foi disparado, né, de uma seteira. O que é uma seteira? A partir dessa proibição, os traficantes ficaram à vontade para realizar verdadeiras obras de engenharia. Eu já assisti vários vídeos, é uma coisa impressionante. Né? Não é uma coisinha improvisada de madeira que o sujeito coloca em meia hora, não. É concreto, é cimento armado, são barricadas, são muralhas, né? São casamatas daquelas que a gente vê nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E que já são construídas, né, de cimento, com um orifício para que o bandido coloque ali o cano do fuzil e de forma absolutamente protegida, sem correr o risco de ser alvejado pelos policiais, ele possa mirar e executar um policial, como fez no Jacarezinho, com um tiro na cabeça. Né? Então, guerrilha, né? Guerrilha urbana, né? Exatamente. E as barreiras são uma coisa impressionante de se ver. Né? Elas são, repito, verdadeiras obras de engenharia, vigas de construção civil, presas ao asfalto, com concreto. Né? É coisa que demora mais de um dia para ficar pronta, só pode ser feita com a tranquilidade de saber que a polícia não vai entrar ali. Tá? De que a polícia não vai ter agentes por ali, nem a paisana, né? Para ficar olhando o que está acontecendo ali, o que é isso, que negócio eles estão colocando nessa rua. Né? É uma coisa impressionante. Eu tenho um relato de amigos, pessoal que não tem nada a ver com o Ministério Público, com Justiça Criminal, com coisa nenhuma, dizendo, puxa vida, na minha rua desembocava num lugar onde tinha o tráfico disfarçado, uma coisa ali na Cidade de Deus, que é uma comunidade que tem aqui no Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele dizia, depois dessa decisão do Supremo, a minha rua, que é uma rua não é comunidade, não, é classe média, tem prédio, as pessoas saem dos seus prédios de carro para ir ao trabalho, a rua foi interditada pelo tráfico. Fica um grupo de traficantes numa esquina, um grupo de traficantes em outra. Puseram cones nas garagens dos prédios, foram montados caminhos em zigue-zague com cones, para gentilmente, veja só a gentileza dos traficantes, permitir que os moradores saiam de automóvel para ir trabalhar e voltem à noite, mas de forma controlada. Então o morador vai fazendo o zigue-zague pelo cone e o traficante armado de fuzil vai olhando o que é isso aqui. Ah, morador, não, tudo bem, pode passar. De noite ele chega, tá voltando. Sim, isso numa rua de classe média. Né?
Então, como é que você pode admitir uma situação dessas? Né? Como é que você pode impedir a polícia de agir num lugar como esse? Porque aí eles vão ampliando. Né? Esse território que já estava tomado vai sendo ampliado. Né? Então, sai dali da comunidade e vai para as ruas do entorno, que já não são mais comunidade. Né? Então, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impactou diretamente, né, e negativamente o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Muito, impactou muito negativamente. Né? Em termos de consequência, de resultado, foi um desastre. Mas só que não é apenas isso, né? Não é apenas analisado do ponto de vista consequencial, né? Nós temos que analisar do ponto de vista jurídico que o Supremo absolutamente não tem legitimidade para determinar qual vai ser a política de segurança pública do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, nem de Minas, nem de lugar nenhum. Isso é uma função do Poder Executivo local, eleito pela população. A população optou nas eleições de 2018, aqui no governo do Estado, é óbvio que esse é um tema que sempre vem à tona, em campanhas eleitorais para o governo do Estado do Rio, por motivos óbvios, né? Segurança pública. Né? E nós tínhamos duas propostas bem distintas. Né? Um candidato dizia que não ia ter conversa, né? Que traficante armado de fuzil ia tomar tiro na cabeça. Né? E o outro candidato dizia que polícia não resolve, prender não resolve, nada resolve. Né? E foram para o confronto. É isso, democracia é isso. A população escolheu uma das propostas. E aí um dos partidos derrotados, né? O Partido Socialista Brasileiro, né? Que hoje, aliás, tenta voltar ao governo do Estado, com o candidato Marcelo Freixo, né? Esse partido vai ao Supremo e basicamente diz o seguinte para o Supremo: nós perdemos as eleições, mas nós queremos que vocês implementem a nossa proposta de segurança pública, a proposta derrotada. Nós perdemos no voto popular, mas queremos ganhar aqui no voto do Supremo. Ganharam por 8-3. Né? Isso é ativismo judicial, né? Isso é o judiciário tomando decisões que cabe aos representantes eleitos pelo povo tomar. Muito, muito grave isso, né? Eu diria a mesma coisa para você se na DPF o Supremo dissesse tem que triplicar o número de operações policiais. Eu diria a mesma coisa. Olha, não importa se eu concordo no mérito, mas essa decisão não cabe a nenhum juiz e a nenhum tribunal. Marcelo, a população brasileira tem ficado cada vez mais por dentro aí do que acontece, né, sobretudo no STF. A gente tem visto aí as pessoas compartilhando informações sobre essas decisões do STF. Como é que você acha que está a imagem do STF perante a população quando, de repente, o tribunal vai lá, concede esse tipo de decisão que se mostra assim, leniente, né? Uma decisão que torna mais frouxo o combate ao crime organizado, aquele crime pesado mesmo, traficante de fuzil, granada, metralhadora, traçante, um arsenal de guerra, você falou aí, táticas de guerrilha, né? Muito poderio econômico e de armamento. Também eles, né, teve episódio aí de mandar soltar chefes de organização criminosa, de facção criminosa muito poderosa, e ao mesmo tempo o Supremo atuando, né, de uma forma assim, muito rigorosa, com pessoas que às vezes estão ali compartilhando informações, as chamadas fake news, protestos políticos que às vezes são encarados pelo Supremo como atos quase que terroristas, né? Você está achando o que está acontecendo aí no nosso Supremo aí, e a população tem razão de ficar preocupada com isso? Tem toda a razão, né? O que está havendo é uma inversão de valores, né? Quer dizer, você dá um tratamento leniente a traficantes de alta periculosidade, né? Que efetivamente empregam técnicas de guerrilha. Eu assisti há coisa de 15 dias uma palestra interessantíssima do delegado que comanda a CORE, a Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil do Rio. É uma espécie de BOP da Polícia Civil do Rio, né? O BOP da Polícia Militar. E, aliás, elas atuam em conjunto muitas vezes. E ele
mostra cenas assim filmadas, são situações inacreditáveis, né? Como o traficante deixa o blindado da polícia entrar, né? Sem obstáculo. Ele tem 5 acessos a uma comunidade, né? Uma comunidade onde você pode entrar por 5 acessos. O traficante manda bloquear 4. Isso é tática de guerra, né? Manda bloquear 4 e manda deixar uma livre. Então, ele sabe que a polícia vai ter que entrar com o blindado por aquela ali, que é a única livre. Tá? Depois que o carro blindado entra, eles rapidamente colocam um bloqueio para impedir que o carro blindado saia, atacam o carro blindado com gás, tá? Tornando o ambiente dentro do carro irrespirável. Os policiais ali dentro não conseguem respirar, não conseguem sair, porque o acesso está fechado. E aí estão tomando tiro. Então, o Supremo, que é leniente com esse tipo de criminoso, né? Porque se você restringe operação policial contra esse tipo de crime organizado, está sendo leniente. E, ao mesmo tempo, manda a polícia na casa de um empresário porque ele colocou um joinha, né? Num grupo de WhatsApp, né? Porque um deles emitiu uma opinião, disse, eu preferia um golpe do que o Lula eleito voltando ao governo. Que opinião que ele tem o direito de ter a opinião que quiser, né? Eu tenho certeza que em algum grupo de WhatsApp deve ter alguém dizendo, eu prefiro uma revolução comunista do que um segundo governo do Bolsonaro. E daí? Ele está fazendo a revolução, ele está se armando, ele está preparando o golpe, não está fazendo nada disso, ele está emitindo uma opinião, né? Isso não são nem atos preparatórios, que dirá início de execução, né, de um delito. E aí você vê todo o rigor, não vou dizer o rigor da lei, né, porque não tem lei aí não, né, o rigor que não tem previsão na lei, né? O mesmo tribunal que é tão leniente com traficantes, com criminosos de alta periculosidade, né? E o leigo não entende isso, e tem toda a razão, porque não é para entender mesmo, né? Porque nós que somos profissionais da área não entendemos. Imagina o leigo. Eu sempre digo isso, né? Todo programa que eu falo sobre a DPF 635, eu digo o seguinte, eu faço um apelo, né? Quem estiver nos assistindo, estiver nos ouvindo, souber de algum país em que a corte mais alta proibiu a polícia de combater o crime, manda para mim o nome desse país, porque eu estou até hoje querendo saber se existe uma situação igual em algum lugar do mundo, né? Bom, você acompanha também, né, o desenrolar da política, né? Você acompanhou aí, citou o governador Witzel, né, que se elegeu com esse discurso. Bolsonaro também se elegeu com esse discurso de maior rigor com relação ao crime. Teve até o pacote anticrime do Moro, né? Você citou aí que teve uma redução significativa no número de homicídios. Como é que você avalia o que veio depois disso, né? Foi possível avançar em termos de combate à criminalidade? O que não se pôde avançar? O que poderia ser proposto daqui para frente? Nós estamos aí às vésperas de mais uma eleição para governador e para presidente. Olha, eu acho o seguinte, o avanço legislativo foi tímido, né? O pacote anticrime deixou muito a desejar, né? Poderia ter se avançado mais, por exemplo, na questão da progressão de regime, né? Eu, por exemplo, questiono o Instituto em si. Eu acho que a progressão de regime não deveria existir. Eu acho que não há base constitucional para a progressão de regime. Aquela decisão do Supremo de 6-5, né? Considerando inconstitucional a lei dos crimes hediondos, quando ela dizia que o condenado por crime hediondo cumpriria a pena integralmente em regime fechado, seria inconstitucional porque violaria o princípio da individualização da pena. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será que o resto do mundo está violando o princípio da individualização da pena? Porque progressão de regime, não vou dizer que só tem no Brasil, mas só tem no Brasil e mais uma meia dúzia de países, né? Então, os Estados Unidos violam o princípio da individualização da pena, quando eles condenam um sujeito a 30 anos de prisão e esses 30 anos vão ser cumpridos em regime fechado, até porque eles não conhecem outro regime, não é? Não conhece. A coisa mais difícil do mundo é explicar para o americano o que é pena privativa de liberdade em regime aberto, né? Ele fica ouvindo você dizer, mas como? Mas é privativa de liberdade ou é aberto, né? Porque se é privativa de liberdade, está preso, né? Então, acho que nós perdemos uma oportunidade muito grande, né,
de avançar mais Mas há uma mudança que eu acho positiva, acho importante, que é uma mudança de atitude, né? É uma mudança no discurso, quer dizer, quando o líder do país, quando o chefe da nação tem um discurso que diz que polícia é polícia, bandido é bandido, né? E no confronto entre os dois, né? Que se alguém tiver que chorar, que chore a mãe do bandido e não a mãe do policial, porque o policial não tem que se suicidar, né? Ele não tem que se deixar matar, ele tem direito de reagir e de defender legitimamente a sua vida e a de terceiros. Então, eu acho que isso é uma mudança de atitude, uma mudança de discurso, que já em si já traz um resultado positivo. As pessoas podem pensar que não. Eu não sei se você lembra, no Rio de Janeiro nós tivemos uma tragédia, né, de um morador de rua que esfaqueou um motorista com a namorada, parou no sinal, na Lagoa, na Zona Sul, bairro de classe média alta, né? E aí ele pediu alguma coisa e o sujeito disse que não quer, vai, tal. E ele deu uma facada, né, no cidadão. E aí veio um outro rapaz, né, parou, estava com a namorada também, ou com a esposa, parou e disse, meu Deus, olha ali o sujeito sendo esfaqueado, e foi socorrer o primeiro, né? E nisso a polícia militar já estava no local, né? Já estava no local. E o tal morador de rua, quando viu que o outro ia socorrer a primeira vítima, partiu para cima dele para esfaqueá-lo também. A polícia não atirou. Os policiais não atiraram. Imagina, Lagoa, né? Um bairro de classe média alta, o policial, meu Deus, se eu atiro nesse morador de rua, eu vou ser crucificado pelos direitos humanos e tal. Resultado, o segundo rapaz que foi socorrer o primeiro, morreu também, né? Um era até da Rede Globo, engenheiro, alguma coisa, e o segundo era um professor de educação física, um personal trainer, uma pessoa muito querida, eu acabei conhecendo pessoas que o conheciam também, e o policial olhando, assistindo, isso foi no início do governo, e o presidente deu uma entrevista dizendo, meu Deus, não tinha um policial para dar um tiro nesse vagabundo, né? Quer dizer, perdeu-se mais uma vida porque o policial ficou com medo de agir, né? Então, essa mudança de postura, né? Essa mensagem que diz para o policial, olha, você tem que agir sim, você tem que salvar a vida, né? Se for possível ainda, salvar a vida do inocente, você tem que se defender se o criminoso tenta te matar, né? Isso por si já representa essa mudança de postura, já traz algum resultado positivo, é assim que eu vejo. A população tem uma outra sensação também, que é o seguinte, as armas, né? Elas chegam de uma forma muito facilitada na mão dos criminosos. Mas quando um cidadão pretende adquirir uma arma para a segurança da sua família, ele enfrenta uma burocracia terrível, né? Imaginou-se também que seria algo mais facilitado de 2019 para cá, e não foi, né? O que foi que aconteceu nesse meio tempo aí? Teve situações até de decretos do presidente, que o Supremo também suspendeu, né, a validade. O que houve mais uma vez foi o ativismo judicial, né? Vocês viram essa história espantosa, é só um exemplo, né? Mas é um exemplo elucidativo. O presidente Bolsonaro, exercendo uma atribuição que é do presidente da República, que é a questão da alíquota de imposto de importação, né? Imposto de importação, ele não tem uma função só tributária, ele tem uma função também de fazer política econômica. Eu quero incentivar o desenvolvimento aí das montadoras de automóveis brasileiros, que ainda estão muito atrasadas, eu diminuo a alíquota de importação do carro importado para criar esse tipo de concorrência. Eu quero incentivar, facilitar o acesso da população a armas curtas, era o que o presidente queria, né? Então eu vou baixar, ele baixou de 20% para zero a alíquota de importação de armas curtas, né? Vai como sempre, são sempre os mesmos, Rede, Sustentabilidade, o Partido Socialista Brasileiro, desde esse episódio eu não lembro, foi o Partido Socialista Brasileiro, eu acho, foi ao Supremo, né, dizer que é inconstitucional porque afeta o direito à vida e o direito à segurança pública, né?
E aí o ministro Fachin concede uma liminar retornando a alíquota para 20%, dizendo que esse resultado, essa alíquota de 0%, vai acabar facilitando o acesso das pessoas às armas. Mas é exatamente isso que o presidente quer. Era essa mesmo. É exatamente isso. Ele está dizendo, o ministro Fachin está dizendo, o presidente quer estabelecer uma política, tá, com relação a armas, e eu sou contra essa política. Ele tem todo o direito de ser contra, mas ele não foi eleito para estabelecer política pública. Aliás, ele não foi eleito para nada. Né? Ele é um juiz, e juiz não faz política, ou não deveria fazer. Né? Então, eu outro dia assisti um vídeo, eu assisti essa semana, mas eu não sei qual é a data do fato. O ministro Lewandowski proferindo um voto no Supremo, praticamente insinuando que os caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, são bandidos. Né? Ele está muito preocupado com o aumento do número de armas nas mãos dessas pessoas, mas parece que ele não está preocupado com o aumento do número de fuzis nas mãos dos traficantes aqui do meu estado. Né? Então, é um sujeito notoriamente esquerdista, né? Como o Fachin é um esquerdista, como o Barroso é um esquerdista, e eles têm todo o direito de serem esquerdistas, liberais, conservadores, na casa deles, né? na vida social, mas não no tribunal, né? Não no exercício da função de magistrado. Eles têm que cumprir a lei. Se eu sou um magistrado conservador e eu tenho uma linha uma lei com um conteúdo mais progressista, eu tenho que aplicar essa lei progressista. Né? Quem dizia isso era o Scalia. Né? Eu sou um conservador. Né? Scalia foi o grande juiz da Suprema Corte americana, Antonin Scalia, um grande combatente do ativismo judicial. Né? E era um conservador. Né? Ele dizia, eu sou um patriota conservador. Cai na mão dele um processo em que o sujeito está sendo pedido a prisão do sujeito, de um manifestante de esquerda, que queimou a bandeira americana num protesto contra, já não lembro o quê. Né? E ele diz, nesse voto lapidar que ele profere e é reproduzido num dos livros dele, ele diz o seguinte, eu sou um patriota, sou um conservador, me ofende a consciência ver uma pessoa queimando a bandeira do meu país. Se eu fosse rei, eu mandava esse sujeito para a cadeia por uma longa temporada. Mas eu não sou rei, eu sou juiz, eu tenho que aplicar a lei. E a lei maior do meu país, a Constituição, garante a liberdade de expressão, que abrange a liberdade de queimar a bandeira do país. Então, ele era um juiz que sabia que não era rei. Né? E nós hoje temos ministros do Supremo que eu acho que nem pensam que são reis, pensam que são deuses. Né? E isso é muito ruim. Nós tivemos um outro episódio recente, né, do deputado Daniel Silveira, né, que chegou a receber um indulto presidencial, né, uma graça, e continua sofrendo cerceamento de liberdade, mesmo após essa concessão de graça. Como é que você está vendo essa situação? Eu sei que você acompanha isso de perto, né, você é bem ligado aí ao Daniel Silveira. E como é que está isso aí? Onde isso vai parar? Né? Porque o decreto presidencial está sendo simplesmente desconsiderado? Na verdade, a minha ligação com o deputado Daniel Silveira vem da atuação dele na área de segurança pública, né? A gente não se conhecia, acabou se conhecendo em função disso, né? Mas eu comentava ontem, justamente numa audiência pública na Câmara dos Deputados, sobre ativismo judicial, eu dizia o seguinte, olha, tem tanta coisa, tanto absurdo para falar sobre esse caso, né, que não dá para... Vou sair daqui às 7 da manhã, né? Mas eu queria pensar um aspecto processual, né, que eu acho chega a ser quase cômico, que é o negócio da tornozeleira, da monitoração eletrônica, né? Você, evidentemente, sabe melhor do que eu que a monitoração eletrônica é uma daquelas medidas cautelares diferentes da prisão prevista no artigo 319. Ela existe para substituir a prisão. Tá? Se ela não funciona, tá? Vamos dizer que o Daniel Silveira tenha quebrado a tornozeleira, tenha fraudado, vamos imaginar, por amor à argumentação, que ele tenha feito isso. Cabe ao juiz fazer o quê? Substituir por pena de substituir por prisão cautelar. É o que a lei fala, uma das hipóteses de prisão preventiva é
as medidas cautelares diferentes não terem sido suficientes. Tá? Você está achando que o sujeito vai fugir, botou a tornozeleira, ele foi lá, quebrou a tornozeleira, fraudou a tornozeleira, então vai ser preso, cautelarmente. Tá? Bom, o que faz o ministro? Estabelece uma multa. Mas que multa? Onde é que está prevista essa multa? Está prevista no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, mas isso aqui é processo penal. Né? Então já é uma coisa estranha. Aí, para ficar tudo mais estranho, o sujeito é indultado, o réu é indultado. Tá? Indultado e absolvido, para fins de pena de prisão, dá no mesmo, né? Claro, não são situações... Imediato, né? Efeito imediato, claro. Tá? É um ato do presidente da República. Em resumo, ele não pode mais ir para a prisão. Tá? Imagina, Dário, que o réu tenha tido a preventiva decretada num processo qualquer, tá? E fugiu. O mandado de prisão não foi cumprido. Tá? Porque o réu se evadiu, o réu se escondeu para evitar o cumprimento do mandado de prisão. E aí o processo segue. Todo mundo que atua na justiça criminal já deve ter visto uma situação dessa, não chegando na coisa do outro mundo. O réu é processado à revelia, o réu está foragido, tá? Mas, ao final, não há provas para condená-lo. Ele é absolvido. Aí ele é absolvido e diz, opa, fui absolvido, aí aparece, olha, estou aqui, né? Não tem mais sentido ficar... Aí o juiz olha para ele, o senhor está aqui, mas quando o senhor tinha que ser preso, o senhor não foi. Então agora o senhor vai ser preso. Eu vou cumprir agora. Isso parece piada, né? O senhor tinha que colocar a tornozeleira, mas não colocou. Então agora eu vou lhe cobrar a multa. Mas multa do quê? Diante da sentença de absolvição ou do indulto, a cautelar desaparece. Tem que perder qualquer efeito. Então, será que o ministro Alexandre de Moraes não sabe disso? Mas ele sabe, né? Mas o que está exatamente? Tudo é questão de perseguição mesmo. A gente está hoje num sistema policialesco comandado pelo STF, ou seja, uma postura autoritária. Sim, sem dúvida, né? O STF enxergou hoje no presidente Bolsonaro e nos seus apoiadores o inimigo público número 1, o inimigo da democracia, o fascista, o golpista, etc. e tal. Ótimo, tem todo o direito, podem pensar o que quiserem, né? Eu penso um monte de coisa sobre vários ministros do Supremo que eu nem posso falar aqui, né? Então eles têm todo o direito de pensar o que eles quiserem. O que eles não podem é usar a jurisdição como instrumento de ação política. Eles não podem usar o processo como instrumento de ação política, a cautelar como instrumento de ação política, o inquérito, né, como instrumento de ação política. Tem inquérito instaurado de ofício pelo Supremo que você pode escrever, não vai acabar enquanto o Bolsonaro estiver no poder. Inquéritos que estão se arrastando há mais de 3 anos, né? E não sai uma denúncia? Puxa vida, mas que prova contundente é essa que o inquérito está instaurado? Inquérito tem prazo no artigo 10 de 30 dias para ser concluído, está se arrastando há mais de 3 anos. Cadê essa organização criminosa terrível? Essa organização golpista, esse gabinete do ódio, né? Não tem denúncia? Não sai denúncia? Democráticos. Onde é que tá? Pois é, e não sai denúncia. Não sai ação penal, não começa processo, fica no inquérito, inquérito instaurado pelo judiciário, conduzido pelo judiciário, com delegado escolhido pelo juiz. Você conhece algum inquérito que o juiz escolheu o delegado? Eu, em toda a minha vida, nunca tinha visto um negócio desse. Mas é isso, né? E você realmente tem se posicionado muito bem com relação a essas situações aí, e a população brasileira tem se inteirado, né, desse tipo de coisa a partir de comentaristas independentes aí, como você e outros que nós temos. Marcelo, eu gostaria de agradecer, nós chegamos ao final do nosso programa aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Realmente foi uma entrevista muito esclarecedora para nós aqui. Olha, eu é que agradeço, foi excelente, gostei demais e foi muito bom aí poder tentar, na medida do possível, contribuir para o esclarecimento da população, que muitas vezes se vê, como você também disse, se vê meio atônita, perdida diante de tantas coisas também. Muito obrigado. Grande abraço.